Bom, gente, acabei de tecer o corpo da minha bolsa. Agora, a gente vai medir quanto que ficou de altura e vocês entenderem como é que a gente vai fazer agora pra fazer a marcação das alças e a gente começar a subir essas alças daqui, tá? Então, pra gente medir e já começar a fazer marcação, antes de mais nada, vamos fechar aqui, vamos fechar o ponto, vamos cortar a linha e fechar essa carreira. Então, a gente vai fechar da forma tradicional, né, que todo mundo já sabe, passa aqui a agulha na cabeça do primeiro ponto seguinte e passa ela por dentro do ponto que ela saiu. Então, a gente já fez um fechamento perfeito desse ponto aqui. Agora, a gente só tem que arrematar ele aqui atrás pra ficar melhor ainda. Então, pra arrematar, é só a gente passar aqui por entre os pontos. Lembrando que esta bolsa daqui não vai ter forro, tá? É uma bolsa estilo praia, enfim. Dá pra colocar forro de novo? Dá, vocês podem colocar forro sempre que quiserem. Só não acho que seja... A minha proposta não é ter forro. Então, vocês sabem que quando não tem forro, eu gosto de fazer o acabamento da melhor maneira possível para vocês entregarem um produto de qualidade. Então, vamos passando aqui por dentro. Já arrematamos, já fechamos a nossa carreira, a nossa bolsa, já medimos. E agora, vamos fazer a marcação pra gente colocar, pra gente começar a subir nossa alça. Então, deixa ela bem retinha, bem certinha, pra gente poder fazer a marcação. Eu vou levar em consideração que esses dois pontos daqui são os pontos de quina, que a gente não vai contar, e vou contar a partir deles, tá? Então, esse aqui eu não vou contar, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou contar 10 pontos e vou marcar aqui. E o outro lado é a mesma coisa, esse ponto a gente considerou que é o ponto de virada, não vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou marcar o meu 10º ponto. Ok? Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Não vou levar em consideração esse ponto aqui de virada e vou contar o seguinte. A gente até consegue contar junto aqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou colocar aqui e aqui. Bom, coloquei meus marcadores, agora a gente vai começar a tecer a alça. Como vai funcionar? Eu acabei de fazer a minha última carreira em ponto baixo. Lembra como a gente fez? Então, a gente fez aqui a base em ponto baixo centrado. Aí, eu fiz 6 carreiras de pontos baixos circulares, para deixar uma estrutura um pouquinho maior, essa uniformidade que eu queria, na região dos aumentos. E depois, eu comecei a tecer 3 pontos altos, 3 carreiras de ponto alto, 3 carreiras de ponto baixo, 3 carreiras de ponto alto. Então, o que que eu fiz? Vamos contar aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3 de ponto alto. Aí, eu fiz 1, 2, 3 de ponto baixo, 6. 1, 2, 3 de ponto alto, 9. 1, 2, 3 de ponto baixo, 12. 1, 2, 3 de ponto alto, 15. E 1 de ponto baixo, 16. Então, nós temos 16 carreiras para dar esta medida que vamos ver já. Então, exatamente do começo, né, aqui do começo dos pontos do corpo da bolsa, onde eu comecei a fazer os aumentos, a partir da base, até aqui o topo, eu tenho 24 centímetros cravados. E de largura, na parte mais larga da bolsa, eu tenho 39. Isso mesmo, 39 pontos, 39 centímetros de largura. Então, se você tiver uma tensão de ponto como a minha, usar a mesma agulha, o mesmo número, uma linha de 4.1,
provavelmente a sua bolsa fique do mesmo tamanho ou muito aproximada, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu fiz aqui, a minha última carreira foi de ponto baixo, foi a primeira. Eu tenho que fazer 3 e 3, lembra? Então, a minha última carreira foi de ponto baixo virado pra frente, eu não fiz por dentro, eu fiz aqui pela frente. Então, como vai ser a minha próxima carreira? A gente não faz crochê sempre da direita pra esquerda? Então, se eu começar a fazer a minha alça, que eu vou fazer a alça aqui nessas duas extremidades, se eu começar a fazer a minha alça aqui, neste ponto daqui, e eu faço da direita para a esquerda, eu vou ficar de novo com o meu ponto virado para frente. E a gente se propôs a fazer carreiras de vai e vem, hora para frente, hora para trás, hora para frente, hora para trás. Então, eu preciso começar a parte de trás. Então, eu vou começar daqui, da direita para a esquerda, aí eu começo daqui, em pontos baixos. Não são 3? Sempre. Eu fiz uma, eu vou fazer mais 2 de ponto baixo, começando aqui de dentro. E vamos começar. Então, como é que eu começo aqui? Eu vou, como é de dentro para fora, para o remate ficar aqui do lado de dentro. Então, vou fazer 1, 2, e vou fazer, então, minha carreira de pontos baixos, 1 ponto para cada ponto de base. Sem aumento e sem diminuição por enquanto, tá? Tô fazendo de dentro pra fora, pra gente seguir a mesma sequência do corpo da bolsa. Vamos deixar isso bem padrão. Inclusive, eu tiro o marcador, não preciso recolocá-los, tá? E faço meu último ponto aqui. Aí, eu faço um ponto de subida e viro, porque agora eu vou fazer do lado direito, mantendo a proposta. Porém, eu vou pular o primeiro ponto. Se eu tivesse fazendo sem diminuição, eu já introduziria a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Não é isso mesmo? Porque a gente tem esse pontinho de subida daqui, que a gente acabou de fazer, e eu já posso introduzir aqui no meu primeiro ponto. Como eu vou fazer diminuição, eu vou ignorar isso aqui e já vou passar direto pro segundo ponto. Aí, minha bolsa já começa a fazer esse ângulo daqui, que é uma diminuição. E vou tecer, então, um ponto baixo para cada ponto, agora do lado direito, até chegar lá no último. Então, cheguei aqui no meu último ponto, que é este daqui, perdão. Pronto. Fiz minha primeira carreira. Agora, a gente tem que dar sequência. Eu não fiz 3 de ponto baixo, quer dizer, eu fiz essa última da bolsa, que foi em ponto baixo. Quando eu comecei a fazer a alça, eu já fiz a segunda e a terceira. São 3. Então, agora eu vou fazer a próxima de ponto alto. Mesma coisa, eu vou fechar essa carreira, vou virar o meu trabalho, se enxergarem melhor, e vou fazer, então, o meu primeiro ponto alto. Vou ignorar. Vocês lembram desse fechamento que eu fiz? Ao invés de fazer 2 correntinhas aqui, né, o fechamento e mais 2, eu dou uma leve alongada no ponto, torço a agulha e fecho. Isso aqui também é a simulação de um ponto alto para início de carreira, tá? Então, de novo, eu pulo esse meu primeiro ponto e vou direto pro segundo, ponto alto. Para fazer o quê? Essa diminuição daqui. Depois a gente esconde esse fiozinho, tá? Para fazer esse ângulo daqui, que é a diminuição. E dou sequência nos meus pontos altos até o último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, eu faço o último ponto, fecho minha carreira, viro a peça, passo pro meu primeiro ponto alto, pulo o primeiro, introduzo no segundo.
Tá, aqui nós já estamos fazendo a nossa segunda carreira de pontos altos, com a diminuição apenas no primeiro ponto. Último ponto dessa carreira de ponto alto, falta mais uma de ponto alto, lembra? Fecho, viro a minha peça, dou aquela ligeira alturinha aqui, torço o fio, fecho e pulo o primeiro, venho pro segundo. Então, aqui eu sou na minha última carreira dessa sequência aqui de pontos altos. E assim, gente, eu vou fazendo até chegar na altura desejada, com a largura desejada. Eventualmente, você não chegou na altura desejada, mas você já tá na largura desejada da alça, você para de fazer diminuição. Você continua crescendo a peça, ponto sobre ponto, sem diminuição, tá? Então, eu vou continuar aqui nessa sequência. Vamos acabar aqui essa carreira, vou acabar com vocês, pra gente iniciar a carreira de ponto baixo, só pra vocês relembrarem como a gente faz. Cheguei aqui no meu último ponto, fecho, viro, e agora eu começo a minha carreira de pontos baixos. De novo, pulo o primeiro ponto, passo para o segundo ponto. Agora, pontos baixos, 3 carreiras desta mesma forma. No início do carreira, faz a diminuição, quer dizer, pula o primeiro ponto e faz até o último ponto, ponto sobre ponto. Então, eu vou crescer aqui até o tamanho desejado, para vocês verem que proposta que eu tô colocando aqui nessa bolsa, pra gente poder juntar as duas alças. Antes de começar a segunda alça, eu mostro pra vocês o tamanho, pra gente juntar as duas alças dessa bolsa linda. Tá, cheguei aqui no último ponto, tá vendo? Ó o padrão, como é que tá ficando. Exatamente o padrão da bolsa. Que era o que eu queria, que não tivesse nenhuma divisória aqui. Ó o que a gente tá fazendo. A gente tá crescendo essa alça, tá? Então, eu vou continuar crescendo a alça. Se eu achar que tá ficando muito fina, eu vou parar de fazer diminuição e vou crescer ela reta. Então, vai chegar uma hora que eu vou parar de fazer isso daqui e vou começar a crescer essa alça reta, tá bom? Então, pessoal, já cresci um pouquinho naquele mesmo esquema 3 e 3. Lembrando, eu comecei aqui com 21 pontos, lembra? Que a gente separou 10 de um lado, 10 de outro, com pontinho aqui no meio. Então, eu tenho 21 pontos na base da minha alça. Se cada carreira eu diminuo um ponto, eu sempre vou ter um número ímpar de pontos durante o processo. Eu vou parar aqui, eu parei em 15 pontos. Perdão, parei em 13. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, em 15 pontos. Então, parei em 15 pontos que eu acho que depois a alça vai ficar num tamanho ideal. Então, agora eu vou dar sequência ao que eu estou fazendo sem as diminuições, ponto sobre ponto, tá? Então, aqui a minha última carreira com diminuição foi exatamente a primeira a primeira carreira de ponto alto, eu vou dar sequência agora. Mais 2 de ponto alto vai e vem, sem diminuição, 3 de ponto baixo, 3 de ponto alto, agora tudo sem diminuição até alcançar a altura desejada, e aí eu volto com vocês novamente, tá? Bom, pessoal, alcancei aqui o número de carreiras desejada. Então, eu fiz o quê? Eu fui fazendo exatamente as diminuições, conforme nós falamos aqui no começo. Quando eu cheguei em 13 pontos, eu tinha falado 15, mas eu acabei diminuindo mais um. Então, quando eu cheguei em 13 pontos, eu mantive o número de pontos sem fazer diminuição. Então, comecei a fazer essa tira reta. Como é que ficou? Ela ficou assim, ó. Então, eu fui fazendo, comecei com 21, fui diminuindo, diminuindo. Quando cheguei em 13, eu subi reto e vou fechar aqui. Eu acabei exatamente em ponto alto. Eu fiz as 3 últimas carreiras em ponto alto. O que que significa? Que eu vou começar o outro lado agora e vou acabar as minhas 3 últimas carreiras em ponto baixo.
para eles se encontrarem e manter exatamente o mesmo padrão, tá? Então, são pequenos detalhes que eu acho que fazem toda a diferença para você entregar um produto de qualidade com a padronização bem feita. Então, eu vou continuar, vou pegar aqui essa medida, então, da base da bolsa, quando eu comecei aqui a minha primeira carreira de pontos da alça, até o final, eu fiz isso aqui, não é padrão, tá? Vocês podem adaptar. A minha alça ficou exatamente com 27, quase 27 centímetros, 26,8, vai, 27 centímetros ficou a minha alça. Então, eu vou fazer o outro lado. A marcação nós fizemos juntos, né? Daqueles 21 pontos aqui, 10 para cada lado. Eu vou fazer o outro lado e já volto com vocês pra gente finalizar essa peça linda. Bom, pessoal, então, acabei aqui a segunda alça, vocês podem perceber que ela está menor do que a primeira. Então, ao invés de diminuir aqui, aumentar essa, fazer dois tamanhos iguais, eu não me importei em fazer dessa maneira. Porque a gente vai juntar aqui, depois eu vou costurar aqui no meio também, que vocês vão ver. E a gente vai juntar essas duas partes. Ela tem a mesma quantidade de pontos, então a gente vai juntar aqui. Eu vou juntar pelo lado de dentro, com pontos baixíssimos, para ficar o mínimo possível essa cicatriz aqui fora. Então, a gente vai fazer, vou aproveitar o fio que eu acabei de fazer e não cortei, pra gente dar sequência aqui no avesso em pontos baixíssimos. Vamos fazer? Então, como é que eu vou fazer aqui meus pontos baixíssimos? O primeiro vai ser só um... Esse fio daqui é o fio que eu finalizei a bolsa. A gente já pode até arrematar para facilitar para vocês. Vamos lá. E agora, a gente pode dar sequência no fechamento em pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar a minha última laçada aqui, né, do meu ponto. Não fechei porque eu não subi carreira, então, eu peguei aqui minha última laçada. Acabei aqui em pontos baixos, que nem eu falei, porque esse lado aqui eu acabei em pontos altos. Então, eu vou pegar essa minha última laçada daqui. A gente vai virar do avesso. Pra juntar as duas peças. O que que eu vou fazer? Eu vou reintroduzir a minha agulha aqui na alcinha do primeiro ponto e na alcinha desse ponto daqui. Vou puxar e fazer o baixíssimo. Só o primeiro que vai ficar assim, os outros ficam mais fáceis, tá? Vocês estão conseguindo entender? Vamos aproximar. Então, ó, vamos começar de novo aqui, pra vocês verem mais perto. Então, eu tô com essa minha laçada, eu junto os dois lados, seguro o meu fio aqui. E eu reintroduzo a minha agulha dentro do mesmo ponto que eu estou, somente numa alcinha. E na alcinha da outra aba. Pego o fio que vem do rolo, passo e fecho no baixíssimo. Ajusto para continuar aí fazendo exatamente a mesma coisa. Pego dois, um de cada aba, fecho no baixíssimo. Pego um de cada aba, fecho no baixíssimo, tá? Isso aqui vai ficar pra dentro da peça, então não tem problema nenhum. Aqui do lado de fora, vai ficar quase que imperceptível. Então, vamos fechar tudo pra vocês verem como que a gente vai finalizar. Então, pego uma perninha de cada aba e fecho no baixíssimo.
E aqui, no nosso último, a gente faz... Opa, erramos aqui. É este daqui. E este daqui. A gente faz a mesma coisa e fecha. Já podemos cortar, puxar a nossa laçada, queimar a pontinha para não desfiar e arrematar. Arremate como de acabamento, tá, gente? Simples, sem nenhum segredo. Bom, então, inicialmente, nós já juntamos as duas alças da bolsa. O que a gente vai fazer agora? Você até pode deixar assim. Eu, particularmente, prefiro deixar ela mais anatômica, ela mais fechadinha. Eu vou costurar sem fazer pontos de crochê, com agulha de tapeceiro mesmo. Então, vou pegar aqui um pedaço de fio, a nossa agulha de tapeceiro, e vou determinar onde que eu vou costurar. Bom, a minha bolsa, vamos contar aqui a mesma quantidade de carreiras, né? Então, ponto baixo, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto baixo, ponto baixo. Então, vamos marcar aqui com o marcador de costura, um de cada lado. Então, ó, se vocês começaram como tem que ser, né, seguindo a mesma sequência de pontos de um lado para o outro, aqui vai bater certinho, vocês contarem pelos pontos. Então, você pode ver que aqui eu coloquei exatamente no final das carreiras de ponto baixo, aqui já começa uma de ponto alto. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, exatamente no final da carreira de ponto baixo. Ela vai ficar exatamente da mesma altura. E eu vou começar a costurar daqui pra lá. Então, a gente agora pode virar a bolsa, já que ela tá marcada. A gente vira assim e começa a fazer uma costura simples, tá? Costura de vai e vem simples. Vamos pegar sempre aqui na cabecinha dos pontos. Você faz esse vai e vem, vai cruzando a linha. Vai dando uma apertadinha. Agora, cruza pro outro lado, pega aqui a cabecinha do ponto. Que essa aqui, na verdade, é a lateral do ponto. Vai juntando e vai pegando os pontinhos, um fiozinho de cada lado. De forma que não entorte a peça, né? Se você seguir a mesma... Olha, por exemplo, aqui tá o nosso fechamento de ponto baixíssimo. Então, aqui ele tem que coincidir. Você não pode começar a fazer assim com a peça. Os pontos têm que coincidir. Então, a gente vai continuar fazendo essa costura super simples, pegando pontos similares de um lado e de outro. Uma alcinha de cada lado e puxando. Pronto, já cheguei aqui, vamos fazer aqui nosso último ponto. E agora, a gente faz o arremate. O arremate, a gente pode fazer por dentro, inclusive, tá?
bem firme aqui. Então, e finalizamos a nossa peça. Agora, a gente só vai fazer o acabamento aqui desse lado. Vou fazer a mesma coisa e já volto pra gente analisar essa nossa peça linda, tá bom? Já volto com vocês. Bom, finalizada a costura, ó, fica super discreta. Mesmo essa emenda daqui, ela não fica muito proeminente, ela fica discreta. E fica legal também colocar um detalhe em couro aqui. E agora a gente vai pesar, porque essa daqui é uma bolsa que só tem crochê. Ela não tem nenhum tipo de acessório que não seja crochê. Então, até mesmo antes de colocar o botão imantado, se você quiser colocar o botão imantado, vamos pesar para saber quanto a gente gastou de fio. £613 de fio de poliéster 4 milímetros. Então, como vocês podem ver, é uma bolsa que tem um acabamento muito bonito. Tem um modelo muito bonito. Gente, essa bolsa é bem famosinha, viu? Façam, dá pra vender bastante, ela é gostosa de fazer. Como eu disse, não precisa fazer exatamente neste ponto daqui. Os pontos aí estão livres para você fazer como vocês fazerem como quiserem. Para quem conhece um pouco mais o crochê, sabe quais são os pontos, os únicos pontos que existem no crochê, que são 5 pontos. Para quem não conhece, é legal você saber que a gente tem 5 pontos básicos, e todos os outros pontos são variações dos pontos básicos, que é a corrente ponto baixo, é a corrente baixíssimo baixo, meio alto e alto. O resto é variação, tá? Dos pontos. Então, usem a criatividade, usem a imaginação, vocês conseguem fazer peças muito bonitas. Faça isso aqui, quem fizer, poste, me marque, que eu vou ficar bem feliz de ver vocês tecendo essa bolsa. Quem tiver dúvida, manda aqui nos comentários. Eu já deixei aqui no início do vídeo as minhas redes sociais, mas me sigam lá no Instagram também, vou deixar aqui o link do Instagram. Me mandem direct lá, me mandem mensagens, não tem problema nenhum. Tenho certeza que no que eu puder ajudar vocês a aprender o crochê, eu vou ajudar, tá? Como eu disse, tal como eu fui ajudada, eu quero repassar isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos, de fazer comentários, de compartilhar esse vídeo daqui, os vídeos do canal. Eu tenho muitos vídeos legais aqui no canal. Assim, vocês me ajudam a crescer. O YouTube entende que sempre que vocês interagem comigo aqui no canal, significa que meu conteúdo é relevante. Ele vai começar a distribuir para outras pessoas que também se interessem pelo mesmo tipo de assunto, que é o crochê. Tá bom? Então, eu espero que vocês me ajudem com isso. Mandem sugestões. Eu gostaria de fazer novas peças. Mandem sugestões. Eu já tô com algumas aqui no radar para fazer que vocês têm me pedido. Mas podem mandar sugestões que, se eu souber fazer, com certeza eu vou fazer para ajudar vocês. Tá bom? Então, um beijo grande. Ah, outra coisa. Eu não coloquei o fecho aqui, porque você pode ou colocar o fecho assim, ou você pode colocar o fecho assim para essa bolsa ficar mais caidinha. Mas eu não coloquei por enquanto fecho, porque eu não decidi ainda como é que eu vou fazer. Essa bolsa aqui já é uma encomenda, então eu vou definir com a cliente como ela quer o fecho para que a gente possa colocar. Mas com certeza eu vou postar essa bolsa pronta, né, com esse acabamento, com a etiquetinha lá no Instagram. Inclusive eu vou colocar aqui a minha tagzinha de couro viradinha bem aqui. Como eu tenho hábito de fazer, vocês vão ver a foto lá no Instagram. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem com Deus, um beijo grande e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!